Oi pessoal, hoje eu tô aqui para ensinar vocês para a gente fazer um presentinho no final de ano. Então, com 55 centímetros de tricoline, nós vamos conseguir fazer um porta-assadeira, uma luvas e 3 pegadores de assadeira, que é muito útil essa época do ano e vocês vão poder fazer trabalhos lindos e variados com retalhos que às vezes vocês tenham em casa. Então, nós vamos passar o material para vocês agora. Para fazermos essas peças, como eu falei para vocês, nós vamos precisar de 55 centímetros de tricoline, nós vamos precisar de 5 metros de viés duplo, 35 centímetros pode ser um bordado inglês, pode ser uma passamanaria, qualquer retalho às vezes que vocês tenham em casa que é para dar acabamento nessa peça do porta-assadeira. E nós vamos precisar também de 20 centímetros de isolante térmico. Esses materiais vocês encontram em casas de aviamentos. Esse isolante térmico é para esse material que a gente vai fazer para poder pegar a assadeira, tá? Então esse é o material que nós vamos precisar para todas as peças. Para o porta-assadeira, nós vamos cortar um retângulo que tenha 35 centímetros por 1 metro. Para o pegador de assadeiras, nós vamos fazer um moldinho de 20 por 20, tá? E é essa medida que nós vamos cortar no tecido. Para luvas, vocês podem fazer um molde com a própria mão de quem vai usar essa luvas, masculina ou feminina. Aí nós podemos tirar o molde dessa forma, colocando a minha mão aberta, eu vou fazer um contorno da minha mão em tamanho grande, contornando os dedos e o polegar, desta forma. Eu tenho o molde da minha luvas. Nós vamos precisar de 20 centímetros de forro para luvas. Caso você queira fazer tudo do mesmo material, aí nós vamos utilizar uma parte que seria de um dos pegadores. Então, nós faríamos 2 e o forro tudo do mesmo tecido. Aí eu consigo concluir com esse inicial de 55 centímetros. Se for só o forro, nós vamos utilizar 20 centímetros de um tricoline mesmo, que pode ser liso, tá? Para fazer o forro da luz. Para o nosso porta-travessas, então, nós vamos usar um retângulo de 35 por 1 metro. Para o pegador retangular, nós vamos precisar de 2 tecidos e um isolante térmico, uma vez. Para luvas, nós vamos precisar de 2 tecidos e 2 forros, e uma vez no isolante térmico. Nós vamos começar vincando a nossa borda em 2 centímetros, vira 2 vezes de um lado, e depois nós vamos fazer o mesmo procedimento do outro. Vira, uma vira. A outra borda também, então as duas bordas nós vamos fazer uma vira de 2 centímetros. E vamos passar a máquina aqui. Nós vamos costurar essas duas bordas que nós acabamos de vincar usando a agulha de número 14, porque assim a gente pode concluir toda a peça com a mesma agulha. Então aqui nós vamos passar, o ponto pode ser um ponto 3, 3,5, tá? E nós vamos dar a bainha agora de um lado até o outro. As duas costuras que nós passamos foram nas duas bordas que nós vincamos no ferro. Então, as duas bordas foram costuradas com 2 centímetros, tá? Agora, nós vamos para a próxima etapa.
Numa das bordas, nós vamos colocar o nosso bordado. E o viés para fazer o acabamento dele aqui na borda. Aqui, olha, vocês podem optar por colocar todo o tamanho do bordado e colocar o acabamento do viés aqui. Pode fazer uma redução no bordado, colocando o viés aqui. Pode colocar o bordado na borda aqui fora e colocando o viés arrematando aqui. Então, essas são escolhas. Isso define a sua criatividade. Eu gosto de deixar esta borda porque valoriza o acabamento do bordado com o tecido embaixo e faz o desenho aparecer, o desenho do bordado fica bem definido neste ponto. O viés nós vamos colocar na borda superior dele. Então, nós vamos prender com um alinhavo em pé, né, o viés com o bordado dentro e depois a gente vai checar se as duas extremidades estão no mesmo ponto, para a hora que eu colocar o viés ficar o acabamento adequado. Agora nós vamos prender com uma costura na borda aqui superior e nesta borda inferior na máquina. Feito o nosso acabamento numa das bordas, nós vamos virar a outra borda uma medida de 40 centímetros e nós vamos prender com alfinete nessa medida só para fixação, porque agora nós vamos colocar o viés à volta toda para finalizar o nosso trabalho. Agora nós vamos colocar na máquina o nosso viés, tá? De forma que ele vai fazer o acabamento aqui nas bordas, nas duas bordas laterais. Então nós vamos lá para a máquina agora. Nós vamos deixar 1 centímetro de sobra aqui no viés e vamos colocar essa sobra virada para dentro. E prender um alfinete só para iniciarmos o nosso trabalho aqui, ó. A costura, ela vai seguir a dobra do viés em toda a extensão até o final. Lá no final também a gente vai deixar uma sobra de 1 centímetro e também vamos virar essa sobra para dentro, tá? Então agora na máquina nós vamos fazer esta parte aqui de colocação da primeira etapa do viés. Nós vamos colocar o viés, na hora que nós medimos os 40 centímetros, o viés vai ser colocado de forma que a tampa do nosso porta-travessas fica esticado, não vai ser dobrado, a gente vai colocar o viés em toda essa extensão. E nós colocamos nessa parte onde nós medimos os 40 centímetros. A costura deve ser passada bem na margem do viés, aonde ele vem marcado, tá? Essa margem, ela é de praticamente meio centímetro e é onde nós vamos passar a nossa costura. No início dessa costura, nós vamos fazer um retrocesso, porque agora eu não tenho nada que prenda. Nas outras etapas, eu não precisei fazer o retrocesso, porque todos vão ser arrematados com esse viés.
aqui no final também fazemos um retrocesso. Com 1 centímetro que nós colocamos aqui agora no final, nós vamos virar essa costura e nós vamos colocar o nosso viés desta forma, pondo a parte de dentro escondidinha aqui, ó. E a nossa borda fica arrematada assim. Nós vamos virar metade do viés em cima dessa costura que nós acabamos de passar e prender novamente os alfinetes. Agora, para finalizar, nós vamos colocar essa última costura fazendo o acabamento do nosso viés. Então, eu começo, vou fazer um retrocesso e agora eu vou passar uma costura bem na borda. Olha, então a nossa peça com o acabamento de viés pronta. Aqui nós vamos colocar a nossa assadeira e fechar com a nossa tampinha decorada com o nosso bordado. A nossa peça está prontinha e pronta para ser utilizada. Muito prática, fácil de manusear e fica um acabamento muito bonito para você presentear. Então, nós vamos montar o nosso o nosso pegador de travessas, né? Pegador de tampa, pegador de travessas. Então, nós vamos colocar a primeira parte do tecido com o avesso para cima. Nós vamos colocar o nosso isolante térmico e o outro tecido com o direito para você, tá? Aí nós vamos prender as 4 bordas com o alfinete. Com essa caneta que sai, é uma caneta lavável, ela sai ou com a temperatura quente ou lavando, né? É uma caneta lavável. Nós vamos fazer os nossos riscos para fazer as costuras prendendo os 3 tecidos juntos. Então, esse eu vou riscar aqui na nossa diagonal. E você também pode fazer um na horizontal. Vou achar o meio aqui. Vamos começar pela costura do centro e não precisa fazer o retrocesso. Pode passar só a costura reta, sem retrocesso. Agora nós vamos prender o outro meio, lembrando que para esse trabalho nós vamos utilizar a agulha 14, de máquina comum mesmo.
e a outra diagonal. Agora, nós vamos aparar com a tesoura essa diferencinha de borda que ele deu, porque pela diferença de material ele acaba deslizando um pouquinho. Então agora, antes de colocar o viés, a gente vai dar uma aparadinha com a tesoura a volta toda aqui. Com essa tinta lavável, né, ou a altas temperaturas, é só eu passar o ferro que ela some e a gente fica com o trabalho todo limpinho, tá? Nós vamos cortar 2 viés do mesmo tamanho da peça e 2 com 2 centímetros a mais. Então, em 2 bordas, nós vamos colocar o viés com a mesma medida dele. E 2 nós vamos deixar com 2 centímetros, um a mais de cada lado. Então, da medida dele ficam 2 centímetros a mais. Primeiro, nós vamos colocar os viés que estão com a mesma medida da peça. Nós vamos colocar esse viés, primeiro nós vamos pregar a parte que é do avesso. Então, nós vamos colocá-lo soltando a bordinha primeira de meio centímetro e prendendo com alfinete pelo lado do avesso. E nós vamos passar a máquina neste ponto aqui. Na outra margem, a mesma coisa. Nós vamos soltar o viés e prendê-lo aqui do lado do avesso. E nós vamos passar a máquina, então, deste lado e deste lado primeiro. Também não preciso fazer retrocesso nesse início de costura, que é a outra costura que vai travar. Então, nós vamos virar sobre a costura que foi passada anteriormente, prender com alfinetes e nós vamos passar uma outra costura aqui em cima. Não precisa fazer o retrocesso também. Também devemos usar um tamanho de ponto 3, 3,5 até o tamanho 4, porque como as camadas são grossas na máquina doméstica, o tamanho maior do ponto fica mais interessante no resultado que nós vamos conseguir. Vamos fazer a mesma coisa nessa outra borda de cá. Do lado do avesso mesmo, nós vamos colocar a primeira etapa do nosso viés, desdobrando
e deixando sobrar 1 centímetro de cada lado. Nós vamos prender esta borda do viés de forma que esse 1 centímetro que eu deixei sobrando, eu vou colocar para dentro aqui, ó, e vou prender esse viés aqui na ponta. Ao final, também vou virar 1 centímetro para o direito e prender esta borda aqui também. Da mesma forma, do avesso, eu também vou colocar nessa extremidade, virando 1 centímetro para dentro. E assim nós vamos passar a máquina. Nesse início nós vamos fazer um retrocesso, porque essa é a costura final de acabamento. Então eu inicio, faço um retrocesso e continuo a minha costura normalmente na borda do viés de meio centímetro. Vamos desvirar e arrematar aqui pelo direito. Vamos fazer um retrocesso aqui no início, passar uma costura aqui bem na borda e outro retrocesso aqui no final, finalizando a nossa costura. Fazemos o retrocesso e agora passamos a nossa costura. E o retrocesso no final também. Esse lado já está finalizado. Agora nós vamos continuar para finalizarmos este lado de cá. Retrocesso no início, retrocesso no final. Vamos desvirar a borda do viés e virar sobre ele mesmo. Com os viés arrematados pelo lado direito, a nossa peça fica finalizada e ela está pronta para retirarmos a assadeira do forno ou pegar uma tampa quente ou algum recipiente que esteja quente, porque esse isolamento térmico auxilia nesse isolamento da temperatura de forno e do fogão. Essas luvas
de pegar a assadeira, nós estamos fazendo para a mão esquerda. Então, na parte que fica embaixo da mão, que é a que vai ter contato com a assadeira na hora de retirar do forno, nós vamos colocar o tecido, né, que seria o meu tecido, que seria o avesso, mas é aqui no direito do tecido, mas é a parte de baixo, o isolante térmico e o forro. Então, a parte de baixo, que é a parte que eu vou ter contato com a assadeira, é onde vai receber o isolante térmico. A outra parte de cima, ela só vai ter o forro e o tecido meu, que é o tecido que eu estou utilizando como modelo para a nossa luz, tá? Agora nós vamos passar a máquina uma costura aqui a volta toda, só para prender o tecido, o isolante térmico e o forro. E neste aqui só o tecido e o forro. Então essa costura vai ser feita aqui a volta toda, mas não é uma costura de acabamento, é só uma costura para prender os tecidos juntos agora. Não precisa de retrocesso e nós vamos passar essa costura na borda de praticamente meio centímetro, um pouquinho menos talvez, uns 3 milímetros. Se você achar necessário, pode colocar alguns alfinetes para facilitar o seu trabalho. Parar a borda para deixá-los bem certinho para receber o acabamento do nosso viés. Agora nós vamos colocar os dois avessos para dentro e nós vamos colocar um acabamento de viés nessa borda primeiro, para depois arrematarmos a boca da luz, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o viés do lado do avesso, virando depois para o direito, para finalizar. Então, é deste lado do avesso que a gente vai colocar o viés. Nós vamos colocar os alfinetes prendendo as duas partes juntas, alguns alfinetes de apoio. E aí nós vamos colocar o viés na volta toda. Nós vamos fazer a volta do dedo. E aqui na parte que vira, nós vamos passar um pouquinho da costura para depois, na hora viramos aqui.
quando precisa a gente faz uma preguinha, mas aqui não. Então nós vamos colocar a volta toda e passar uma costura agora aqui a volta toda na mão. Não precisa fazer o retrocesso também, e depois vai outra costura para finalizar. A gente ergue o pé calcador para arrumar o tecido para não formar as pregas. O pezinho, coloca o tecido todo do lado de lá, para fazer a curvatura aqui agora. Bem nessa direção onde nós fizemos o dedo, nós vamos dar um pique profundo até pertinho da costura, que é para podermos virar o viés. E nesta borda aqui, redondinha, também podemos dar uns piquezinhos para acomodar assim. E nesse redondo do dedo também, uns piquezinhos só para acomodarmos a costura. E agora nós vamos virar o viés. Como é redondo, a gente estica um pouquinho o contorno do viés, porque aí ele acomoda direitinho aqui a volta. E agora nós vamos passar a nossa costura nesta volta, para depois arrematarmos a abertura da nossa luz. Agora nós vamos passar a costura a volta toda para finalizar o nosso trabalho nesta parte. Agora nós vamos colocar na parte interna o viés para podermos finalizar a costura. Então agora aqui nós vamos colocar a volta toda no meio centímetro do lado de dentro do avesso, para depois finalizarmos a borda do lado direito. Esse viés lateral fica virado para o lado de baixo.
Agora nós vamos passar a máquina aqui na parte interna. Agora vamos costurar a volta toda aqui. Vamos virando. Nós vamos finalizar costurando esta borda do viés aqui a volta toda. E aí a nossa luvas está pronta. Costura, nós devemos começar nesse canto, que é onde tem a emenda do viés. Nós vamos arrumando, porque é uma circunferência pequena, nós vamos arrumando a volta toda. Agora estamos aqui finalizando o nosso trabalho, tirando todos os fios excedentes, né, que sobraram da máquina de costura, para o nosso produto final ficar com um acabamento impecável. E aqui as nossas 3 peças finalizadas. Essa luvas, o nosso pegador de assadeira e o nosso porta-assadeira. Está pronto o nosso presente.